E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer questão, tá? Questões sobre pronomes é um assunto que cai bastante, você sabe disso. Tem que saber mexer com eles, pronome relativo, pronome pessoal do caso reto, aquela questão da colocação de alguns pronomes. E a gente hoje revisa alguns desses tópicos, tá? Então, presta atenção às questões, vamos fazer junto comigo? Número 1. Numa era conturbada, onde a tecnologia testa os limites da ciência e uma pandemia pôs o planeta em xeque, Manes convida a introspecção. Vê só, a respeito do uso do onde no trecho, o que é que você me diria? Diz aí. Letra A. Está adequado porque se refere a um período em que a tecnologia reina, certo? Observa que aqui tem numa era conturbada. Era é uma circunstância de tempo. Esse é um erro muito comum, tá? Está errado. Por quê? Porque onde é um pronome relativo sem nenhum problema, mas ele só se refere à circunstância de lugar. Só e somente só, tá? Então, nesse caso, está adequado, está inadequado. Então, aqui eu teria ter colocado como numa era em que ou na qual, tá? A tecnologia testa os limites da ciência. Então, está inadequado porque não apresenta antecedente locativo. Muito bem, ó, não apresenta antecedente locativo. Locativo é lugar, né? Só se usa onde para lugar. A casa onde eu moro, a cidade onde eu nasci, é o país onde passei as férias. Mas não diz assim, matemática é uma matéria onde eu me dei mal. Matemática foi a matéria onde eu me dei mal. Não, matemática foi a matéria em que eu me dei mal, tá? Então, está inadequado, pois é erro de grafia, não é erro de grafia, é erro de... porque é só para lugar. Está adequado porque está sendo usado como pronome relativo, é pronome relativo, mas está errado o uso. E está inadequado porque não aparece como advérbio de lugar, tá? Não tem nada a ver. Ficou claro isso aí? Então, onde só para lugar. Vê se vocês não vão cair nessa pegadinha aí que as pessoas usam muito em prova, tá? Próxima. Em relação ao emprego do pronome relativo, marque ser ou é, ou seja, certo ou errado. Quero apresentar-lhe a filha cuja a mãe dela foi eleita a mãe do ano. Observa, pessoal, cujo indica posse, tá? Deve lembrar disso. Então, isso quer dizer que a mãe é dessa filha, é a mãe dessa filha. Então, tá certo. Agora, o problema é que cujo, se quiser anotar, ó, rejeita cujo, tá? Anota aí, ó. Rejeita artigo após ele. E também, como ele já indica posse, rejeita possessivo. Ideia de posse, porque ele já é a própria posse, fica redundante. É igual a dizer subir para cima, hemorragia de sangue, tá? Dizer cuja mãe dela. Então, tem que tirar esse artigo e tem que tirar esse dela. Quero apresentar-lhe a filha cuja mãe foi eleita a mãe do ano. Aí tá perfeito, tá? Então, dá uma olhada nisso aí, vê se não vai cair nessa pegadinha. Então, essa está errada. Próxima. Posso saber o motivo que você desistiu de concorrer àquele prêmio tão sonhado? Quem desiste, desiste por um motivo, certo? O motivo por quê? Então, é a questão de desistir. Quando a pessoa desiste, ela não desiste um motivo, ela desiste por um motivo. Então, nesse caso, posso saber o motivo por que você desistiu de concorrer àquele prêmio tão sonhado? Falso também. O futebol é o esporte pelo qual os homens brasileiros mais se interessam. A mesma coisa, ó. Quem se interessa por. Por mais o qual, pelo qual. Essa está correta. Perfeita. E as dificuldades por que passamos servem para nos tornar mais fortes. Quem passa, passa por. Passa por dificuldades. Então, esse por também está correto. É ECC. Letra C de casa. Eis a questão. É boa? Muito boa. Tá? Próxima. Leia o trecho a seguir. Um dos estudos mais recentes publicado no periódico científico Nature indica que os anticorpos continuam circulando por pelo menos cerca de 6 a 8 meses. Os cientistas da Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, chegaram a essa conclusão após analisar amostras de sangue de 188 voluntários. A questão vai ser sobre esse essa, eu acho, tá em negrito, né? No trecho acima foi empregado o pronome essa com o intuito de, não sei se você está lembrado,
que este, esta e isto referem-se ao que será citado no texto. Tá? Este, esta e isto referem-se ao que será citado no texto. Como assim? Não estou entendendo. Eu digo assim, ó. Anote isto. 2 pontos. Amanhã vai chover. Observa que esse isto aqui está se referindo ao fato que ainda vai ser citado. Quando o fato vai ser citado, faltou o tio aqui. Quando o fato ainda vai ser citado, o que é que acontece? A gente vai dizer que ocorreu uma referência catafórica. É o nome bonito que se dá a uma referência rara. É muito mais comum a anterior do que quando você se refere a algo que já foi dito, mas quando você se refere a algo que ainda será dito, você chama isso de catáfora. Já o esse, essa e o isso referem-se ao que já foi citado. No texto. Tá? Então, refere-se ao que já foi citado no texto. Então, você vai ter assim, ó. A guerra se prolonga. E isso pode gerar milhares de mortos. Observa que esse isso está se referindo ao fato de a guerra se prolongar, ou seja, algo que já foi dito, tá? Então é bom você anotar isso aí em algum lugar, faz uma fichinha, porque você vai arrasar. Então, no caso, os cientistas do universo chegaram a essa conclusão. Qual é a conclusão? De que os anticorpos continuam circulando por pelo menos cerca de 8 meses. Então, é algo que já foi dito. Essa referência a algo que já foi dito, a gente chama de anafórica, tá? Se for para o que já ainda vai ser dito, catafórica, é coesão catafórica. Caso já tenha sido dito, que é o que a gente mais usa, a gente chama de coesão anafórica, tá? Então, vamos lá. No trecho acima foi empregado essa com qual intuito? Fazer uma referência anafórica, certo? Ao retomar o trecho, anticorpos continuam circulando por pelo menos cerca de 6 a 8 meses. Já achei, letra A. Retomar cataforicamente, ele não é catafórico, ele é sempre anafórico. Introduzir a informação mencionada logo após o pronome não, antes do pronome, anafórico, fora. Retomar anaforicamente a Universidade de Rockefeller, não, é o fato de que os anticorpos continuam circulando, tá falso. Fazer uma referência catafórica, ele nunca vai ser catafórico, está errado. Deu certo? Beleza? Não é legal? Então, isso, essa e esse para o que já foi dito. Isto, esta e este para aquilo que ainda será dito. Beleza? Quarta. A pandemia de Covid deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a da obesidade. Ó, isso aí aparece bastante em prova para vocês, tá? Quando você tem o, a, os e as. Essas palavras estão sempre aparecendo em prova para vocês. Então, vamos facilitar a sua vida. Elas podem ser 4 coisinhas, tá? Quais seriam essas 4 coisinhas? Podem ser artigo, podem ser pronome oblíquo, podem ser pronome demonstrativo e só o a, entre eles 4, pode ser preposição também, tá? Só o a, tá? Então, quando é que vai ser artigo? Quando antecede substantivo. Quando é que vai ser pronome oblíquo? Quando substitui
um termo vindo sempre junto a um verbo. Quando é que vai ser demonstrativo? Quando equivaler a aquele, aquela ou aquilo. E quando é que vai ser preposição? Quando for invariável. Anota isso que eu duvido que você sofra. Você vai me perguntar assim, você vai dar exemplo? Óbvio que sim. Certo? Então eu digo assim, ó. Eu digo assim para você, vamos lá. A casa de João não é a que eu estava. Deixa eu fazer mais simples. Não é a que você me indicou. Observa, esse a aqui, ó, se referindo à casa, então vai ser um artigo. Agora, a casa de João não é, ó, essa aqui, ó, aquela. Não é aquela que você me indicou. Então, vai ser um pronome o quê? Demonstrativo. Tá? Só cheguei a ela depois que a procurei muito. Ó, só cheguei a ela. Tenta pôr essa frase no plural. Só cheguei às elas ou só chegamos a elas? Esse a é invariável. Sendo invariável, vai ser uma preposição. É o único a da língua portuguesa que não vai para o plural. É o a que é preposição. Pode botar a frase toda no plural, o a fica ali, ó, amarradinho, paradinho, tá? Depois que a procurei. Procurei quem? A casa. Então, está substituindo o termo para evitar repetição e está junto desse verbo aqui, procurei a, tá? Então, isso aqui vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo. Certo? Então, você tem os 4 casos aí nessa frasezinha aí de preto. Então, a frase é: a pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, ou seja, aquela da obesidade. Isso aqui vai ser um pronome demonstrativo. Letra A, eis a questão. Bateu? Quinta. Cientistas tendem a reagir. Já está no plural e o verbo não variou, e o a não variou. Então, é invariável, vai ser uma preposição. A velocidade da luz é sempre a mesma, é sempre o mesmo, certo? Então, vai ser um artigo. Einstein explicou aquilo, ou seja, vai ser um pronome demonstrativo. Várias tentativas de explicar o achado, antes do substantivo aqui, vai ser um artigo. Tá? Então, a correta. Os termos sublinhados nos trechos 1 e 4 são artigos. 1 e 4, artigo, não, no 1 é preposição, falso. O trecho 2, o termo sublinhado é preposição, não, é artigo, fora. Os termos sublinhados em 3 e 4 são pronomes oblíquos, não, demonstrativo e artigo, falso. O termo sublinhado no item 3 é pronome demonstrativo, sim, esse está verdadeiro, aqui ó, item 3. E nos trechos 1 e 3, os termos sublinhados são artigos definidos, tá? Então, 1 e 3, não. Um é preposição, outro é artigo, outro é pronome. Tá falso. Então, só a letra D está correta. E para a gente fechar, uma questão de colocação pronominal que sempre tem aparecido nas provas de vocês, tá? Na oração, me empresta o coturno, é um clássico desvio da norma da língua portuguesa, marque a alternativa que corrige o desvio. Eu não sei se você está lembrado, mas a regra é não se começa a frase com pronome oblíquo. Início de frase na norma culta, eu acho isso uma besteira, tá? Porque no Brasil todo mundo fala assim, me empresta. Mas pela norma padrão, o correto vai ser empresta-me o coturno. Então o correto aqui seria, isso aqui está errado, o correto aqui seria empresta-me
o coturno, tá? Então, aqui está certo, empresta o que a quem? Empresta tu, sujeito, empresta o que? O coturno, objeto direto, a quem? A mim, objeto indireto. Então, isso vai ser um verbo transitivo direto e indireto, porque tem dois objetos, o objeto direto e o objeto indireto. E no caso, empresta-me o coturno, eu tenho um objeto indireto e o correto é esse. Então, já está certo aqui na letra A. Gostou do treino? Espero que sim, porque é super legal trabalhar com pronome, é um assunto que está sempre na prova de vocês, tá? E é isso. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários e, ó, segue a gente, porque a gente está postando sempre vídeo novo, sempre com dica importante para as provas de vocês, tá? Segue a gente, compartilha o vídeo, aciona o sininho e vamos ser felizes, ok? Beijo, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.